Temos um novo herói. O Faustão se sacrifica para impedir que o Luciano Huck seja candidato à presidência da República. O Faustão deve encerrar o seu programa na Globo e recentemente o Luciano Huck renovou o seu contrato com a emissora e deve substituir o Faustão na programação de domingo à noite. O que ainda não está certo é quando isso vai acontecer. Brincadeiras à parte, isso é uma notícia que repercutiu muito no cenário político para 2022, porque o Huck era tido por muitas pessoas como um possível candidato que viria com força nas eleições de 2022. O Luciano Huck já está há algum tempo no jogo político nacional, participando de debates, escrevendo artigos, dando a sua opinião, conversando com outros políticos, conversando com líderes partidários, tentando viabilizar o seu nome para a corrida presidencial. Diferente de 2018, onde o seu nome foi ventilado, mas ninguém botava muita confiança, em 2022 parece que o Luciano Huck está se movendo cada vez mais para buscar uma candidatura a presidente em 2022. Até o momento o Luciano Huck ainda não se manifestou sobre tudo isso, ou seja, se ele deve substituir o Faustão ou se ele deve ainda continuar com essa pretensão de ser candidato a presidente da República. Mas o que eu acho engraçado é o que se passou na cabeça do Luciano Huck. Será que ele estava deitado na cama e pensou: rapaz, eu acho que eu posso ser presidente? E achou que seria uma coisa legal para ele, né? Mas o pior não é nem ele. O pior é outra pessoa olhar para ele e dizer: é isso, Luciano Huck. Também concordo, boa ideia. Porque qual é o problema do Luciano Huck? Parece muito que ele fica analisando se vale a pena ou não ser candidato. Se vai ser uma coisa boa ou ruim para a sua carreira. Parece que ele fica pensando: eu vou ser candidato ou eu vou pro lugar do Faustão? Parece que a candidatura é só mais um passo na carreira dele. E o problema tá aí. Ser político não é um negócio. Ser político não é um passo a mais na sua carreira. Eu sei que no Brasil inúmeras famílias se perpetuam na política por muito tempo e usam a política como negócio, mas que a política não deve ser assim. Principalmente quando a gente fala do cargo mais alto do nosso país. Porque é o presidente que deve liderar a nação. É o presidente que deve traçar os rumos do país. O destino do país está totalmente atrelado às escolhas do presidente. Prova disso é o que a gente está passando agora, que a gente tem um maluco na presidência em um dos piores momentos da história moderna. Portanto, se o cara quer ser presidente, o cara precisa ter vocação. O cara precisa querer. O cara precisa ter garra. E falta isso ao Luciano Huck. O cara que for ser candidato, ele não pode ter medo de se sujar. O cara não tem que ter medo de sujar a sua imagem. Ele vai se sujar. Vai ter gente contra e gente a favor. Isso é normal. Ele não vai estar mais no caldeirão do Huck fazendo assistencialismo de auditório. Ele vai ter que estar lá conversando, disputando com a esquerda, com a direita, com o PSOL, com os bolsonaristas, com a mídia a favor, contra, com o centrão, com tudo. Ele vai ter que estar lá botando a mão na massa. O jogo é esse, não tem outro caminho. Por isso que eu vejo que falta vontade, falta garra, falta determinação, falta vocação no Luciano Huck para ser candidato à presidência da República. Fazendo outro comparativo com outra piada realmente que surgiu, que é a candidatura do Danilo Gentili, o Danilo Gentili passa para o eleitor uma certa confiança. O eleitor sabe o que ele quer, sabe o que ele defende, sabe o lado dele, ele se posiciona. Não estou aqui defendendo o Danilo Gentili, eu acho ele um escroto e faz o pior tipo de humor possível, né? Que é o humor atacando as pessoas, atacando minorias. Mas o Danilo Gentili passa uma certa firmeza nos seus posicionamentos, né? Diferente do Luciano Huck. O Luciano Huck é um cara que eu gosto, acho que todo mundo gosta, não tem como não gostar do Luciano Huck. Só que politicamente o discurso dele é fraco, as posições dele são fracas. Coisa que não serve para quem quer liderar o país. O Luciano Huck é um cara do entretenimento, né? Mas o seu discurso político é um discurso vazio. Prova disso é as suas falas. Vou até citar algumas aqui. Em um dos seus discursos redundantes, o Luciano Huck fala: o Brasil não deu certo. Mas é o mesmo Luciano Huck que votou no Aécio, que apoiou o golpe, disse que o Bolsonaro poderia ressignificar a política do Brasil. Opinião a favor de nenhum candidato, pelo amor de Deus. Vou explicar de novo, tá? Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. Os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar. Isso é fato. No Bolsonaro, de novo. Não estou falando que eu... Assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer. É o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer. Tem uma chance de ouro, né?
de ressignificar a política no Brasil. Vamos ver, vamos aguardar. E agora ele vem dizer que o Brasil não deu certo, né? Mas qual foi o lado que o Luciano Huck estava antigamente? Em 2018, em uma palestra do Renova BR, o Luciano Huck disse que não era o momento para fazer oposição ao Jair Bolsonaro, mas sim que se fosse criada uma ponte de diálogo com o governo Bolsonaro. Ele fala: a gente tem que dar um crédito e ver o que vai acontecer. As agendas que forem positivas para o país, a gente tem que apoiar. E onde a gente não concordar, a gente tem que se manifestar. Outra frase dele é: eu não sou político, eu sou parte da sociedade civil. E eu não sou técnico em nada e não tenho experiência política, como a maioria tem aqui, mas sou um cara que conhece o dia a dia da realidade. Foi uma das frases que ele soltou no evento organizado por estudantes de Harvard. Outra frase que ele falou: entendo que minha melhor contribuição pode ser no debate da agenda, ideias e soluções. Ou seja, todas as falas dele são extremamente genéricas. Ele não se posiciona em nada, aborda questões que são senso comum, ou seja, parece que ele quer ser um presidente coach, né? Fala coisas genéricas, fala coisas motivacionais, mas a substância, a essência, não tem nada. Só tem o discurso vazio. Como também outro problema é a visão política do Luciano Huck. Ele normalmente evita de se colocar em algum campo, em algum espectro político. Ele usa aquele discurso que esquerda e direita estão ultrapassados, que ele concorda com pontos da esquerda e da direita, né? Aquele negócio, nem esquerda nem direita pra frente. Mas a gente sabe, né? Quem diz que não é nem de esquerda nem de direita é de direita. Prova disso é que quem ele mais conversa para a formação de uma aliança é o Sérgio Moro, é o Rodrigo Maia, é o Eduardo Leite. Ou seja, todos os nomes de direita sendo direita. De modo resumido, existem dois problemas fundamentais na candidatura do Luciano Huck. É ele querer, ele pensar se realmente é isso que ele quer, se ele quer dar esse passo, se ele não vai ficar pensando se ele vai ser candidato ou ele vai assumir o lugar do Faustão. E o segundo é que a partir do momento que ele quiser, a partir do momento que ele se colocar realmente à disposição de ser candidato, haver um consenso ao redor do nome dele. Porque o discurso dele é muito vazio, é muito genérico, e tanto partidos e políticos de esquerda e de direita vão ter dificuldade de aderir ao programa do Luciano Huck, porque é muito difícil saber o que ele pensa, saber qual é o lado dele. E o cara que não se coloca em um lado, o cara que não tem suas posições firmes, vai perder apoiadores tanto na esquerda quanto na direita, né? Vai ser aquele negócio morno. Mas enfim, deve ser muito bom ser o Luciano Huck. Olha o problema que ele tem. Ele deve estar pensando: rapaz, será se eu sou candidato à presidência ou eu assumo o lugar do Faustão? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. O canal está apenas começando, então é muito importante que vocês se inscrevam, deixem o like e comentem aqui o que vocês acham de tudo isso. E comentem aqui se vocês votariam no Luciano Huck. Até o próximo vídeo.